Hoje, a aula número 6 de Genética e Biologia Molecular, nós vamos tratar sobre a regulação gênica. Bem, nós vamos, na verdade, entender um pouquinho das diferenças da regulação gênica em procariotos e eucariotos, visto que eles já têm essas duas células procarióticas e eucarióticas, já têm as suas diferenças, que nós já vimos em algumas outras aulas, que é a presença do núcleo no caso dos eucariotos, o DNA nos procariotos está no mesmo ambiente onde ocorre a síntese de proteínas. Por isso, as diferenças no controle, ou seja, na regulação da expressão gênica. Bem, a expressão gênica, ela envolve desde transcrição do DNA a RNA até a degradação da proteína. Então, primeiramente, nós temos que entender e relembrar onde se encontra o material genético, por exemplo, dos eucariotos. Então, na E. coli, que é uma bactéria, ela possui cerca de 4 vezes 10 à sexta pares de bases que estão localizados num cromossomo que é circular dentro do seu citoplasma, visto que ela não tem um núcleo, aquela carioteca que protege o DNA ou o material genético. Já nos eucariotos, as moléculas estão organizadas dentro desse núcleo, dentro dessa membrana nuclear, e elas são moléculas separadas. Elas são separadas em cromossomos lineares que constituem o cariótipo. Então, como nós já vimos em outros momentos, o DNA dos eucariotos estão nos cromossomos lineares que vão constituir o cariótipo. Bem, em 2001, foi publicado na revista Science e Nature, que são duas revistas científicas muito importantes, a sequência do material genético humano, o genoma humano. Acreditava-se que, conhecendo o genoma humano, nós pudéssemos resolver muitos problemas e identificar muitas características, tratar doenças. Isso não é completamente mentira, mas inicialmente percebeu-se que 95% do DNA não tem uma função conhecida. E para que então serve toda essa sequência que não tem uma função conhecida? Ok. A outra coisa que se percebeu é que o genoma humano é muito parecido com outras espécies, como, por exemplo, o chimpanzé, em 98%. E entre duas pessoas diferentes, apenas 0,2% da sequência de DNA se difere de um indivíduo para outro. Então, quando o homem acreditou decifrar o código genético, ainda surgiram mais dúvidas, E por que isso? Porque os genes, eles são importantes, mas são as proteínas que desempenham as funções vitais da célula. E não são todos os genes que são expressos ao mesmo tempo na célula. E isso vai depender, então, da regulação da expressão gênica para determinar qual proteína vai ser expressa nessa célula e ter as suas funções. Então, além de conhecer o genoma, é importante conhecer a regulação, como se dá a regulação da expressão dessa informação genética. Bom, por que isso é importante e por que nós queremos entender isso? Então, vejamos que no ser humano, por exemplo, o desenvolvimento do ser humano se dá a partir de uma única célula, que é a junção de duas células gaméticas, duas células de uma única célula diploide, devido à junção de duas células gaméticas haploide, que vai formar o zigoto. A partir desse zigoto, muitas células especializadas vão ser formadas. Por exemplo, as células musculares, as células nervosas, as células sanguíneas, que têm funções
específicas dentro do organismo. E como isso acontece a partir de uma única célula? Então, os organismos multicelulares, eles têm células diferentes, tipos diferentes de células, mas o conteúdo genético nessas células é o mesmo. E o que faz a diferença é a expressão desses genes diferencialmente em cada tipo celular. Bom, então, se todas as células têm o mesmo conteúdo gênico, o que diferencia uma célula da outra? O que faz a característica fenotípica uma da outra? É exatamente a proteína que está expressa nessa célula. Então, é importante que cada célula tenha a regulação gênica para a expressão de um determinado gene e formação de uma característica dessa célula, que é o conteúdo de proteínas que estão sendo sintetizadas por essa célula. Então, alguns passos podem ser regulados na célula para controlar a expressão de um determinado gene ou determinados genes. Um deles seria o desenrolamento da cromatina. Lembre-se que o DNA está empacotado dentro do núcleo, né, nos eucariotos. A regulação gênica pode acontecer também na transcrição, se aquele determinado gene será transcrito ou não. No processamento do RNA, uma vez formado o RNA mensageiro, esse RNA ele pode sofrer splicing e também pode ser degradado para que não sirva como molde para uma proteína. A exportação, né, desse RNA para o citoplasma, a tradução propriamente dita, que é a síntese de proteína, e a pós-tradução, que seria o processamento da proteína em si. Então, todos esses passos são passos que podem regular, que regulam, né, a expressão gênica, visto que pode determinar a quantidade de proteína, a proteína presente na célula e a atividade dessa proteína na célula. Na transcrição, a regulação gênica se dá principalmente na ligação da RNA polimerase para iniciar a transcrição, tá? Então, essa região, como nós vimos na aula anterior, é chamada de promotor, é onde a RNA polimerase se liga para iniciar a transcrição. Então, pode haver mudanças nesse promotor, ligação de proteínas, facilitando ou impedindo a ligação da RNA polimerase no promotor. Em eucariotos, as proteínas elas podem bloquear ou permitir o acesso a esse promotor, e elas podem ser, então, proteínas repressoras, que bloqueiam o promotor, ou proteínas indutoras, que tornam o promotor mais acessível para a transcrição, então, regulando a expressão gênica. Bem, um exemplo, né, de regulação gênica em procariontes, vamos falar sobre a expressão de algumas proteínas que são importantes para a digestão da lactose. Então, a Escherichia coli é uma bactéria que vive no intestino de muitos animais, incluindo os seres humanos. Essa bactéria possui cerca de 4.200 genes que codificam para as proteínas. No entanto, não são todos os genes expressos ao mesmo tempo. Essa bactéria, ela se adapta adapta a expressão dos genes às mudanças do meio. Então, quando nós ingerimos muito leite, vai ocorrer um aumento da lactose, que é o principal açúcar do leite. Então, em resposta a isso, a esse aumento de lactose, a E. coli vai expressar genes que codificam para enzimas que são importantes para o ser humano absorver e digerir esse açúcar. Quando a lactose diminui no intestino, a bactéria deixa de produzir essas enzimas, tá? Nós vamos ver como isso acontece lá dentro da bactéria. Então, isso se dá através de um operon chamado operon LAC. O operon é um segmento de DNA
que contém um grupo de genes que são transcritos como uma única unidade. Então, esse operon, ele é constituído por gene promotor, que é onde se liga a RNA polimerase, como nós vimos, para iniciar a transcrição. O gene operador, que é uma região onde pode se ligar uma proteína repressora. E os genes estruturais que codificam para as enzimas que são importantes para o metabolismo da lactose. E o gene regulador, que produz a proteína repressora, que está aqui. Então, vejamos como isso acontece. A transcrição, ela pode estar ligada ou desligada, a depender da presença de lactose no meio. Então, o que acontece é o seguinte: se não tem lactose, não é necessária a presença de enzimas para metabolizá-la. Então, a bactéria não expressa esses genes necessários. Com isso, a proteína repressora, que está sendo produzida pelo gene repressor, ela fica ligada no operador do operon-LAC, de modo que a RNA polimerase não consegue transcrever esse DNA para RNA mensageiro. No entanto, quando a lactose está presente no meio, ela se liga na proteína repressora. A proteína repressora não se liga no operador, deixando então o promotor acessível para que a RNA polimerase transcreva esse DNA, a RNA mensageiro, para codificar para as enzimas importantes para o metabolismo da lactose no intestino. Bem, esse tipo de operon tem um mecanismo de tipo indutivo, que significa que na presença de lactose, o operon funciona, produzindo as enzimas que vão degradar esse açúcar. No entanto, existem outros mecanismos de regulação, por exemplo, o operon TRP, que é o operon do triptofano, que é um mecanismo do tipo repressivo, que na verdade, na presença desse aminoácido, do triptofano, o operon não funciona, então ele não produz as enzimas necessárias para a síntese desse aminoácido. Então, basicamente aqui nós temos dois mecanismos indutivo e repressivo. No caso indutivo, na presença do agente há uma ativação e na repressivo, na presença de um composto, a repressão da expressão desse gene. Bem, nos eucariotos o mecanismo é muito mais complexo, porque isso envolve uma série de outras proteínas que são chamados de fatores de transcrição, que vocês vão ter acesso a essas informações no livro-texto, cujo capítulo foi indicado para vocês no ambiente virtual. Agradeço a atenção de vocês e desejo a vocês bons estudos.